Olá, minha gente! Aqui estamos nós para mais um vídeo mensal. Eu estou a fazer um vídeo por mês para trazer educação menstrual para vocês de forma gratuita e com muito amor. Este mês de maio, a temática mensal é a fase da ovulação, maio de 2026. A ovulação é uma das 4 fases do ciclo menstrual e ela é também o acontecimento. Portanto, o ciclo menstrual dá-se para que a ovulação aconteça, porque a ovulação, na verdade, é o acontecimento em que o óvulo sai do ovário e, portanto, pode acontecer uma gravidez. Em relação ao meu próprio ciclo menstrual, eu estou prestes a menstruar, portanto, a entrar na primeira das 4 fases e a minha energia está assim, em baixo, um bocadinho mais difícil. Eu vou estar a viajar no fim do mês, senão acabava por deixar para mais um fim de semana, mas não deu, então aqui estou eu. Tenho dois instrumentos, portanto vou estar a olhar para diferentes. Como podem perceber, para quem está a seguir a série de vídeos, talvez consiga perceber a diferença a nível de raciocínio, etc. Por exemplo, do último, em que eu estava realmente numa fase folicular e agora que estou numa deep lútea e que até a nível cognitivo aqui está tudo um bocadinho mais lento, a comunicação, etc. Mas isto não é sobre a fase lútea, isso vai ser o próximo mês de junho. Agora é sobre a ovulação. Então, eu costumo começar por ler a temática do mês. Porquê? Esta ideia de um vídeo mensal veio da Agenda Menstrual 2026, que foi o projeto que eu desenvolvi para terminar o meu curso de Educadora Menstrual, e cada mês da agenda tem uma temática mensal, onde eu coloco alguns dados, dicas de como passá-las, explicações, etc. E começo sempre com uma espécie de uma capa, e então nestes vídeos eu costumo ler a capa da temática do mês. Para quem está aqui já sabia, para quem é novo aqui, bem-vindo, e é um bocadinho por aqui. Eu hoje realmente talvez falo aqui um bocadinho mais lenta, etc. A minha energia está bastante diferente, lútea. Portanto, se precisarem, coloquem a velocidade. Ok? Boa. Então, maio é a ovulação. Então, diz assim: a ovulação é para o nosso corpo o acontecimento do ciclo. É para toda a ovulação que todo o ciclo desenvolve com o objetivo da progressão da nossa espécie. Depois da fase folicular, onde o óvulo amadureceu dentro do folículo, fase folicular, agora na ovulação ele é libertado e tem uma vida útil muito curta. Já vamos falar disto. Uma janela de cerca de 24 horas, entre 12 a 24 horas, onde na verdade pode ser fecundado. Ao sair do ovário, a célula do óvulo entra nas tubas uterinas, deixando para trás o que se chama o corpo lúteo. Dentro do ovário fica o corpo lúteo, que era o folículo. Este vai diminuindo dentro do ovário, até ser como uma marca muito pequenina branca, mas isso é na próxima fase, onde terá um papel muito importante. E, portanto, na próxima fase onde eu estou agora, a fase lútea, nós vamos falar deste corpo lúteo. Mas isto aqui é muito genérico,
é muito simplificado o que para o que acontece na ovulação. E, portanto, quero dizer-vos, primeiro que tudo, dar-vos aqui um bocadinho recapitular das fases. Existe a fase da menstruação, que é fácil de perceber, é o dia em que menstruas, menstruação mesmo, sangue, vermelho, não aquela borrazita castanha. Portanto, existe a primeira fase, que é a fase menstrual. E nesse primeiro dia que menstruas, é o dia número 1. Depois existe a fase folicular, que é quando acabas de menstruar. E pode ser muito variável. Depois existe a ovulação, que é o que vamos falar aqui, e por fim a fase lútea, que eu também já falei algumas vezes neste vídeo. A fase da menstruação e a fase folicular, elas podem ser muito variáveis. Nós muitas das vezes em educação menstrual acabamos por dizer que é mais ou menos 28 dias, mas um ciclo menstrual pode ir entre 21 a 35 sem que seja anormal, sem que seja um sinal. Na adolescência e na perimenopausa, estes ciclos acabam por se tornar mais longos ou anovulatórios, que é algo que também vamos falar aqui. Depois, a ovulação, portanto, assim, nós dizemos que mais ou menos ao 14º mês, mas pode ser muito antes, pode ser muito depois. Quando eu digo muito, são dias, não é meses. E, portanto, ela também pode ser... O corpo humano desenvolveu-se para que, se alguma coisa não estiver bem, ele atrasa a ovulação. Ou grandes níveis de stress, ou, um stress pode ser até uma dieta, e era se calhar aqui este exemplo que eu vos queria trazer, que eu acabei por fazer há uns anos atrás. Por exemplo, eu sigo o meu ciclo menstrual, eu tiro a minha temperatura basal, que já falámos aqui. Aliás, eu faço o método de contracepção natural, etc. E, portanto, perceber onde é a nossa janela fértil é extremamente importante quando estamos a depender disso para engravidar ou não engravidar. E essa questão do corpo alterar a ovulação pode atrasar, também pode, por algum motivo, adiar, hein? Ser antes. E, portanto, um exemplo que eu tenho, porque eu sigo os meus ciclos menstruais, é que eu, há uns anos atrás, estive a fazer uma dieta frutífera. Foi só uma semana, foi assim um bocadinho como que uma ajuda a nível enzimático que eu quis dar ao meu corpo. E então só comi fruta durante, acho que foi quase uma semana. Muita manga, foi muito bom. No entanto, ovulei antes. Ovulei uns 4, 5 dias antes. E portanto, para perceberem aqui que a ovulação, dizer que a ovulação é sempre no 14º, ou mesmo eu que conheço os meus ciclos e que mais ou menos bate certo, não tem que alguma coisa interiormente ou exteriormente pode acontecer que faça com que, na verdade, ela seja um bocadinho antes, um bocadinho depois, pode acontecer. Ok? Boa. É importante para perceberes que ovulaste a tua temperatura basal, como eu já falei. E normalmente eu até trago aqui um bocadinho, porque na agenda, estes vídeos não são sobre a agenda, mas acabo por me recorrer a ela, porque acaba por ser a minha ferramenta. Portanto, eu costumo falar aqui um bocadinho sobre a minha temperatura basal. Este mês ainda não acabou, portanto ainda existe aqui um bocadinho. Normalmente eu faço os vídeos, não é mais no fim, a questão da análise da temperatura basal, mas vocês conseguem perceber que existe um antes e um depois. Portanto, mais ou menos aqui foi quando eu ovulei. Então, ao tirar a minha temperatura basal, que é simplesmente acordar, colocar um termómetro basal, chegar aqui e apontar.
Pronto. Olha, por acaso, eu acho que hoje ainda não apontei, podia chegar aqui agora. Portanto, hoje, dia, e colocava aqui. Eu já a escrevi, pelo menos eu sei a de cor, depois acabo por quando não venho logo para o escritório, quando não venho logo para o pé da agenda, que eu acabo de tê-la sempre por aqui, acabo por memorizar. Mas o termómetro basal também guarda a última, portanto também não há problema. Então vocês acordam, colocam, chegam aqui, escrevem no dia, porque nos dias, a cada dia diz em que dia do ciclo é que estamos, isto não, dia do ciclo em que estamos, na ovulação, por exemplo, acabei por abrir mesmo na ovulação, não foi intencional. E a temperatura basal, que aumentou bastante. E como podem ver, aqui já estava na ovulação, eu ovulei no meu dia 18, ok? Portanto, realmente a minha ovulação não foi no 14º dia. Normalmente bate ali certo, mas este mês decidiu mudar aqui um bocadinho. E outra coisa interessante que eu também vos quero falar ainda sobre a temperatura basal, não quero que o vídeo seja muito longo, é que por vezes pode acontecer vocês veem aqui este piquinho, não sei se conseguem ver este piquinho aqui, depois então começou a subir. Pode acontecer que por causa Portanto, antes da ovulação é quando a nossa hormona do estrogênio está mais em alta e pode acontecer que por causa disso existe ali um pico um bocadinho abaixo. Até dizem, dizer é muito, mas eu li, não estudei sobre isto, portanto, vale o que vale, esta parte ainda não estudei, mas é algo interessante porque eu gosto muito da parte da temperatura basal, que nesse pico aí, para quem está a querer conceber, é espetacular, porque antecede, quando temos esse piquinho, eu não tenho sempre, aconteceu este mês, é super bom para quem está a querer conceber. E portanto, a ovulação, ela é aquele acontecimento e eu gostava de vos mostrar o exato momento em que ela acontece, porque é muito bonito. No entanto, eu sou um bocadinho nova aqui nestas andanças e eu fiquei com um bocadinho de receio de colocar no vídeo e depois não me deixarem publicá-lo por algum motivo. E então, para quem quiser, vá ver, é super interessante, o momento está gravado. Não há muito tempo que apareceu mesmo o vídeo, mas é muito giro, porque aquilo é quase que uma explosão que sai do ovário. E aquilo é um momento enorme. E, inclusive, por vezes, há pessoas, já me aconteceu, há um tempo atrás, em que sentia-se assim, uma cólica bem forte e momentânea. Portanto, às vezes é possível a gente conseguir sentir a ovulação. E, portanto, agora quero aqui voltar uns passozinhos atrás e voltar à fase folicular. E, portanto, na fase folicular, em que existe o amadurecimento, dentro do folículo, o estrogênio vai sendo produzido e vai aumentando, até que, quando tem o seu pico, o cérebro sabe, ok, estamos prontos, e manda uma grande quantidade de uma hormona, que é LH, nós chamamos de LH, na verdade ela é a hormona luteinizante. E essa hormona, entre outras coisas que ela faz, e que já vos falei dela, outra das coisas que ela faz é separar o óvulo do coro do folículo para que ele depois consiga sair. E, portanto, outra coisa que acontece é quando a ovulação se dá, portanto, o exato momento é quase como que uma explosão, como eu já estava a dizer, e existe uma
contração. Vão ver o vídeo, é mesmo bonito. Existe uma contração e depois... E então, outra das coisas que acontece momentos antes da ovulação, e eu não tenho aqui uma imagem para vos mostrar, então vou tentar aqui desenhar. Eu não sou grande coisa a desenhar. Portanto, não sei se conseguimos ver todos. Sim, boa. Portanto, imagina, existe o óvulo não, desculpem, o ovário. Depois existem as tubas, existe aqui um óvulo dentro do folículo, que ele vai ser... E existem as fímbrias. As fímbrias, elas estão soltas, elas são como mãozinhas. E com a produção e com a libertação do LH, a dança das hormonas, etc., elas que se calhar antes estavam para aqui, estavam no fluido corporal, etc., elas acabam por juntar-se aqui. Quase como que a agarrar. E quando a ovulação se dá, elas permitem que o óvulo entre na tuba uterina. Isto é muito importante. E também é importante perceber que realmente existe aqui, normalmente, elas não estão acopladas. Elas vão lá buscar na ovulação. Elas não estão, as fímbrias não estão acopladas aos nossos ovários. Não é isto. Não é isto. Em que isto é a tuba uterina, isto são as fímbrias e isto é o ovário. Não é. Não é. Até há quem pense que a questão da endometriose pode ser que não está provado, mas uma das teorias é que realmente o endométrio, as células do endométrio possam sair por esta parte, que não está sempre em contacto. Mas isto aqui é muito bonito. E então a ovulação dá-se e esse momento é o momento da ovulação. E portanto, bom, o que eu fiz aqui é vale o que vale, depois isto vai até ao útero. O momento em que acontece a ovulação até ao momento em que a fecundação pode acontecer, a janela daqui, é de 12 a 24 horas. Depois disso, a célula que, bom, sabiam, e isto é uma curiosidade, não é? O óvulo é a única célula humana que é possível ver a olho nu. E, portanto, o óvulo vai e ele, como se não for fecundado, ele acaba por se dissolver. Ok? Portanto, a janela entre a ovulação e, bom, o fim da fase fértil é muito curta. Queria-vos mostrar isto porque acho importante a questão das fímbrias. E outra coisa que acho também importante dizer, a fase da ovulação pode ser muito curta, porque como vocês viram, como vos disse, o acontecimento em si é rápido. Nós sentimos, há mulheres que realmente sentem aquela cólica forte, de repente, pau! E há também mulheres que sentem quase que quando os viciados lhe tiram a droga. Porque depois da menstruação, depois da ovulação, imagina, estou sempre a fazer isto porque quero realmente que vocês fiquem com estas coisinhas aqui na cabeça. Depois, imaginei que aqui é a ovulação, portanto, o estrogênio que na fase menstruação, fase folicular, o estrogênio que foi aumentando e aqui teve um grande pico, a ovulação ele começa a descer. E então, assim que se dá a ovulação, há aquelas pessoas
ou aqueles ciclos, vamos mais falar assim, porque já sentimos às vezes podemos sentir uma coisa, outras vezes podemos sentir outra, mas quando se dá a ovulação podemos sentir a cólica, da explosão a sair, e também há quem sinta no humor esta parte, ou seja, 2 dias depois da menstruação, lá estou eu, 2 dias depois da ovulação, sentir-se em baixo, quase triste, ok? Então, a fase da ovulação, ela acaba por durar 2, 3 dias, porque é o período em que está no pico, nós já estamos a considerar, o acontecimento acontece, desculpem, bom, dá o pico, o acontecimento acontece e, portanto, a fase da ovulação é curtinha. Apesar de nós considerarmos, nós dizermos aqui um bocadinho na sabedoria do povo, que a ovulação é o verão e, portanto, nós na ovulação, durante estes dias, é verdade que existe esta possibilidade de sentirmos ali aquela tristeza quando o estrogênio baixa. Mas os 2 dias antes, porque é como a primavera, sabem? A fase folicular é considerada a primavera do ciclo menstrual. E é quase como na primavera. A primavera de março é muito diferente de agora, que já estamos em maio. E, portanto, vai havendo um crescendo para o verão. O verão, a nível da ovulação, acaba por ser curto, é curtinho, mas muito saboroso. Tirando esses casos em que às vezes podemos sentir um bocadinho triste, se o estrogênio tiver subido muito. E o que é que está a subir aqui depois? Da ovulação vem a fase lútea, em que vou falar no próximo mês. Mas depois da ovulação se dar, existe outra hormona que está aqui pequenina, mas que vai começar a subir. Mas elas acabam por descer todas para o próximo ciclo menstrual se dar, caso não estejas grávida. Se estiveres grávida, a progesterona, Mas, então, a progesterona vai ajudar muito nesta questão do estrogênio. Por exemplo, uma pessoa com altos níveis de estrogênio pode sentir mais aquela descida bruta do que uma pessoa que não tenha tanto o nível de estrogênio tão alto. Desculpem. Boa, estou a precisar de água. E portanto, já vos falei de como é que a ovulação acontece. Como acontece. Também vos falei de quando mais ou menos acontece e como perceber ela. No vídeo anterior também falei que a janela de fertilidade não é só isto. Eu não estou fértil, eu não posso engravidar só nestes 2 a 3 dias. Aqui na verdade é só de 12 a 24 horas. Eu posso engravidar entre 5 a 6 dias no ciclo menstrual, que é mais ou menos 28 dias. Portanto, a mulher não é sempre fértil e se nós soubermos o nosso ciclo menstrual, nós acabamos por conseguir perceber, conhecer melhor a nossa fase, a nossa janela fértil. E a nossa janela fértil começa na fase folicular. E também vos disse no outro vídeo, portanto, é importante ver a questão do muco cervical. Quando é que o muco cervical passa a ser de porta aberta? Portanto, aqui na fase folicular, onde ele começa a aumentar o estrogênio e outras hormonas que não estou aqui a falar, por exemplo, o LH, já falamos aqui hoje, nós começamos a ver o que nós chamamos de a cuequinha molhada, algum corrimento, etc. Portanto, quando a janela abre, o corpo é o sinal que o corpo nos dá que estamos a entrar na nossa janela fértil.
E porquê? Também falei isto no último vídeo, podem voltar lá à fase folicular. Porque, apesar da ovulação só ter de 12 a 24 horas, os espermatozoides podem estar à espera até 5 dias vivos. Então, o corpo sabe disto, não é? E então a nossa janela fértil acaba por ser 5, 6 dias. Começa antes da ovulação, termina, bom, eu gosto de dizer 2, 3 dias depois da ovulação, mas para quando tens a certeza que ovulaste. E também podes ter a certeza que ovulaste pelo muco cervical e pela temperatura basal, que já falei. Porquê? Quando deixamos de estar férteis, o muco de porta aberta fecha. O corpo já não está interessado em recebê-los. O muco aberto acaba por ser como que uma autoestrada para ajudar eles a virem para aqui. Se já não estás fértil, o teu corpo já não quer saber. E fecha essa autoestrada. Precisamos de recurso para outras coisas, como por exemplo, aumentar a progesterona. Mas isso é na fase lútea. Portanto, já vos falei quando é que aconteceu, etc. Que é o verão e, portanto, na ovulação vocês podem fazer assim workouts cheios de energia. Também é uma fase espetacular para encontros amorosos, encontros românticos. É uma fase em que estamos assim brilhantes, estamos até a nossa pele, a nossa voz fica mais clara e, portanto, é quando estamos mais atraentes. A sério, é verdade. Infelizmente é curtinha, mas é onde temos o nosso fruto. E o nosso fruto muitas das vezes não é uma gravidez. O nosso fruto pode ser, lá está, um projeto, um encontro que nós queríamos muito ter e acabamos por usar esta fase. Uma entrevista que vocês queiram muito. É saber usar o nosso ciclo menstrual a nosso favor, porque é o nosso poder. É o nosso poder. Agora, importante, quando nós tomamos a pílula, nada disto acontece, ok? Quando nós tomamos a pílula, nós não temos esta dança de hormonas, já vos disse. Estou sempre a dizer, porque, desculpem, é verdade. E eu estou sempre a dizer porque acaba por ser uma castração das mulheres. E se eu acho que o nosso ciclo menstrual é o nosso autopoder, é o nosso superpoder, então estarmos a cortá-lo, estarmos a impedi-lo, acaba por ser a nossa prisão. É triste. E é assim, a ovulação tem muitas vantagens. A ovulação faz com que nós possamos ter pico de estrogênio. A ovulação faz com que nós possamos ter progesterona. Se tu não ovulas, tu não vais produzir progesterona. E a progesterona, uma coisa espetacular que eu aprendi há muitos anos atrás, esta analogia, e acho interessantíssima, que é a progesterona é como que o corta-relvas do estrogênio. O estrogênio é muito bom, dizem, o estrogênio é a hormona da mulher, mas o estrogênio não é só o estrogênio que é a hormona da mulher. Nós esquecemos disto. E sim, quando tu tomas a pílula, tu tens algum estrogênio, etc. Mas tu não tens a progesterona. Existe produção de progesterona mínima, talvez. Mínimo, porque tu não ovulas, não existem estes picos. E é a progesterona que corta, que faz com que o estrogênio não chegue a níveis incontroláveis e a níveis que tenham consequências para o nosso corpo.
Na menarca é o estrogênio que faz com que as meninas comecem a ganhar alguma gordura, começam a ter maminhas. Níveis de estrogênio muito grandes, muito altos, têm consequências para o nosso corpo. O estrogênio é quase como que uma hormona de produção, é o estrogênio que ajuda o nosso útero a fazer a camadinha. E, portanto, ele é uma hormona de crescimento, ajuda a crescer. Ajuda a crescer as maminhas, ajuda. Mas a níveis elevados, ele não é bom. Ele pode provocar doenças, condições que depois havemos de falar mais para a frente. Existe, eu acho que é a temática de setembro, que é sobre condições de saúde. E a progesterona ajuda a equilibrar isto tudo. Eu estou-me a estender no tempo, não é? Vou seguir em frente. Portanto, já falámos disto tudo, tenho aqui alguns apontamentos. Até já falei que a hormona é o nosso superpoder. Falta-me falar sobre uma coisa, que é, e se não ovularmos? Já falei sobre a questão de não ovularmos porque decidimos não ovular. E eu espero, desejo, pelo menos que seja sempre assim, que é, pelo menos que as mulheres decidam, sabendo em consciência, as vantagens, porque há, e desvantagens de não ovular. As vantagens, se calhar, de certeza que não vais engravidar. Se bem que o método de contracepção natural é super eficaz. Mas pronto, de cá não tens de estar a tirar a tua temperatura basal, não tens de estar a olhar para o teu muco cervical. Não vou julgar, não quero julgar. Mas pelo menos que decidam em consciência o que significa não ovular para o teu corpo. E se vale a pena se o fazes por outra pessoa, se o fazes por ti. Quando na verdade nós só somos férteis 5 a 6 dias durante um mês. Desculpa, caiu. E portanto, e se nós não ovularmos? Vocês viram, no início eu estive a mostrar, faço sempre aqui uma análise sobre o meu próprio ciclo em que estou ainda. E eu normalmente ovulo no dia 13, 14, 15. Este mês eu ovulei lá para o 16, 17, acho que foi isso que vos disse. E eu já até falei com uma amiga e eu já estava a dizer, estou num ciclo anovulatório por causa da minha idade. Comecei, o que é que se passa? Mas a verdade é que é possível. É mais possível na adolescência ou na perimenopausa, porque quer dizer, nós quando chegamos à menopausa, a nossa reserva ovária, desaparece, ficamos a zeros, nascemos com muitos e agora ficamos com zero. E portanto ali na perimenopausa o corpo está aqui um bocadinho confuso. Ele fica muito confuso. E na adolescência, portanto, na menarca, acontece também isso. Existe esta confusão do corpo. E, portanto, é mais normal haver ciclos anovulatórios. No entanto, na fase fértil da mulher, é possível que aconteça um por outro. Não significa nada. Não significa que tenhas algum problema. Agora, se forem consequentes, sempre, sei lá, um ano já é muito, 6 meses sem. E a verdade é que tu podes sangrar sem que seja menstruação. E portanto, só porque tens o que tu pensas ser a menstruação, não significa que ovulaste. Portanto, pode ser só, portanto, se tu não ovulaste, não houve a parte da progesterona, mas pode ser só a consequência da diminuição do estrogênio. É sim uma menstruação diferente, não é o mesmo, porque a consistência não é o mesmo, mas pode acontecer. Portanto, mais uma vez, é importante a gente sabermos se estamos a ovular ou não. Imagina que estás a tentar até engravidar e não estás a conseguir. Será que estás a ter ciclos anovulatórios e como menstruas, pensas que estás a ovular?
Portanto, é uma pergunta interessante, não é? E acho que está tudo. Portanto, lembrem-se, nós nascemos com muitas células que se poderão tornar óvulos, mas dessas todas existe uma seleção e são cerca de entre 400 a 500 é que acabam por ser ovuladas. Ou seja, só de tantas, só essas é que acabam por sair do óvulo, amadurecer e sair. E depois acaba por ser uma vida muito curtinha aqui para o nosso óvulo, mas tão importante. Curta se não for fecundado, porque é esse o ponto. Se for fecundado, vai ser espetacular, vai criar uma vida com a ajuda ali dos nossos espermatozoides. E portanto, para terminar, fim, que eu acho que o vídeo já está a ficar muito comprido, eu normalmente leio três informações da temática do mês, portanto este mês acaba por ser maio, vou ler o 12 de maio. Receita. Nesta fase podemos iniciar o dia com uma tosta de pão de massa mãe, com abacate e um ovo cozido ou escalfado. Porquê? Porque nesta fase o teu corpo, ele lida bem com os carbos, tem energia, tem metabolismo mais rápido, etc. Também precisa de gordura. Dia 19. Sem ovulação, vocês já sabem isto. Informação adicional, eu vou ler na mesma. Sem ovulação, a progesterona não é produzida. Ela faz com que os efeitos da subida e descida do estrogênio não sejam tão fortes. Ela equilibra o sistema nervoso e estimula a produção de GABA, ácido gama-aminobutírico, um neurotransmissor que relaxa. E portanto, quando eu disse que não é só o estrogênio que é a hormona da mulher, nós muitas das vezes esquecemos-nos da progesterona. E a progesterona, lá está, tem tanto para nos dar de saúde. Mesmo o estrogênio, ele é considerado, esta dança entre eles são consideradas tão saudáveis para a mulher. E mais uma vez uma chamada aqui de consciência. Vale a pena suprimir esta dança natural? E será que não é por causa desta inibição que nós estamos a sentir períodos de perimenopausa, menopausa tão difíceis? Por exemplo, eu li de um médico americano, não me lembro do nome, mas li que esse médico dizia que é tão importante entre os 35 e os 40 uma mulher ter ciclos menstruais para que não tenha problemas de osteoporose mais tarde. E nós andamos a inibir. Porquê e para quê? Se calhar falta-nos educação menstrual do nosso corpo, literacia corporal. E por fim, já estou em junho. Hoje é que dia? Deixa eu ver se tenho alguma coisa no dia de hoje. Hoje tenho. Hoje é dia 23 ou 24? É 23. Ok, boa. Tenho aqui uma dica. Também tinha aqui o vídeo, olha. Portanto, dica. Executa, também já sabem, executa ideias, faz networking. Nesta fase estamos ativas a energia ao rubro. Aproveita agora esta abertura para o mundo. E é verdade, na ovulação nós estamos para o mundo. Tchau, fiquem bem.